Cada vez mais, os sindicatos têm procurado a Justiça do Trabalho para tentar resolver os impasses durante as negociações do acordo coletivo. Recentemente, o Sindes, sindicato que representa os trabalhadores da área de saúde privada, ganhou uma ação contra a Santa Casa que já tramitava há mais de 10 anos. Quem vai falar como foi o processo de negociação e a campanha salarial é o presidente do sindicato, Roberto Verônica. Roberto, é um prazer ter aqui no programa de classe. Para nós, do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Privada, é um prazer muito grande estar aqui podendo divulgar isso para a população, porque a população paga caro para ter o atendimento à saúde, os planos de saúde cobram valores absurdos e os profissionais que laboram no setor, que garante o atendimento à população, muitas vezes estão com salários atrasados, com defasagem salarial e recebe um dos piores salários do mercado. Se a gente comparar o profissional da enfermagem com o mecânico, sem subestimar o trabalho do mecânico, mas nós cuidamos da vida, o mecânico cuida da vida do automóvel. A gente cuida do maior patrimônio da população, que é a saúde dele. Os nossos salários estão muito defasados, estão muito aquém do que nós devidamente merecemos. Nós tivemos problemas na nossa campanha salarial desde 2001. O Sindicato dos Patrões se nega a negociar com o Sindes, se nega a negociar com o Sindes a campanha salarial. O que houve? Nós tivemos que ajuizar dissídios coletivos. E ao ajuizar dissídios coletivos, nós ficamos sem uma convenção coletiva de trabalho, o que possibilitou algumas empresas que não quiseram negociar individualmente a negligenciar com os reajustes salariais. Roberto, mas explica um pouco melhor essa situação. Hoje vocês negociam não é com a empresa diretamente, vocês negociam com um sindicato patronal. É dessa forma que é feita a negociação? Como é que é isso? O modelo getulista de sindicatos negocia-se sindicato para sindicato. O sindicato dos trabalhadores com o sindicato dos empregadores, no nosso caso, dos donos de hospitais. Acontece que o sindicato dos donos de hospitais, eles não, nos últimos tempos, eles não estão querendo sentar à mesa para negociar com o sindicato dos trabalhadores, no caso o Sindes. Isso já se arrasta há uns 10 anos. Isso já se arrasta há uns 10 anos. Sobre qual alegação? Eles estão alegando que a saúde está no vermelho, que existe uma defasagem da tabela do SUS, que os valores repassados pelos convênios são insuficientes, mas o que a gente percebe não é isso. A maioria dos hospitais de Belo Horizonte estão em obra, estão com reforma, estão ampliando suas instalações, as camas. Tem hospitais que têm camas, inclusive, que se movem para o controle remoto. Mas, na realidade, a vida do trabalhador não acompanha a evolução que alguns segmentos da saúde estão tendo. Então, para nós, isso é muito grave, porque o maior empenho das pessoas que trabalham, o nosso salário tem uma natureza alimentar. E ao a gente manter um salário defasado, sem a aplicação dos reajustes salariais, a gente depara com o quê? Com a menor qualidade de vida para o trabalhador e, consequentemente, para os seus filhos. A patronal, ela, a todo momento, ela se nega a enxergar isso, ela não quer negociar e se mantém intransigente. Você falou na abertura do programa que os sindicatos, as organizações, têm buscado a Justiça do Trabalho para resolver esse conflito entre capital e trabalho. Hoje até isso está complicado, porque os patrões, a Justiça criou um artigo que para eu entrar na Justiça contra um sindicato, contra qualquer outra organização, no que tange ao dissídio coletivo, eu preciso da anuência do patrão, ou seja, o patrão tem que autorizar o sindicato dos empregados a entrar na justiça contra ele. Se a gente, normalmente isso não acontece, porque se o patrão está negando a negociar, ele não vai abrir um espaço para que eu vou à justiça e intimar ele a fazer qualquer negociação. Então, isso emperrou várias negociações. Alguns dissídios, e tem diferença de tribunal, de grupo que faz o julgamento do dissídio coletivo, de uma para outra. Em alguns casos, o Sindes foi vitorioso na negociação do dissídio coletivo aqui no Tribunal Regional de Minas Gerais. Aí a patronal recorria para Brasília e às vezes a gente perdia em Brasília, às vezes a gente ganhava. Então, nos últimos anos, nós temos ajuizado aí cerca de 8 dissídios coletivos. Desses 8 dissídios, a gente ganhou alguns e perdeu alguns. Nós temos uma ligeira vantagem em relação à patronal. Mas para nós, ainda que tenha essa vantagem, nós sentimos que é uma derrota. Porque
um empreendedor que minimamente não preserva o salário dos seus trabalhadores competitivos no mercado, ele está destruindo essa profissão. E o que a gente percebe, com toda sinceridade, no passado a gente via pessoas que vinham trabalhar na enfermagem, trabalhar no segmento de saúde, como uma mão de obra da sua vida, como prestar um serviço da sua vida. Hoje a gente percebe que a saúde virou ponto. As pessoas passam pela saúde, mas ela está fazendo uma faculdade, ela está buscando um outro curso, ela está preparando para um concurso, porque ela não se sente... É um emprego transitório. Por quê? Ela não sente a vontade e não tem condições econômicas para ficar no setor. O setor não é atrativo, porque os patrões estão sucateando a saúde, consequentemente ele está sucateando o profissional que exerce essa função. Roberto, como é que é o diálogo do sindicato com o trabalhador? Para explicar para o trabalhador isso tudo, que muitas vezes o trabalhador não entende nem como é que funciona o processo de negociação com a empresa, ainda mais um dissídio, que é algo tão complicado. Como é que o sindicato faz essa mobilização com os trabalhadores? O Sindes, nós temos essa preocupação. Os nossos boletins, cotidianamente, ele relata para os trabalhadores o cenário em que a gente está vivendo. E aí a gente procura nas assembleias, fazer esse debate, conscientizá-los da necessidade de vir à luta. Porque hoje, se a gente tem esse empecilho de não ter o aval dos patrões para entrar na justiça, a arma que nós nunca abrimos mão dela e nem tem condição de viver sem ela, é a mobilização dos trabalhadores. O carro forte hoje dos sindicatos que querem enfrentar os patrões seria os mecanismos de autodefesa, que é as nossas mobilizações, as nossas greves, a organização no local de trabalho. Essa também é uma grande vitória que o Sindes tem buscado. Isso como uma necessidade de sobrevivência. Hoje, os sindicatos com 20 diretores, no caso do Sindes, nós temos 20 diretores. Esses 20 diretores, eles são incapazes de dar conta de toda a nossa categoria. Nós temos aí um universo de 25 mil trabalhadores e a gente está com representatividade na cidade de Sabará, Caeté, Nova Lima, Vespasiano e Belo Horizonte. Então, esses 20 diretores são insuficientes para cobrir toda essa área. Então, o que nós estamos investindo no trabalho de base? Porque o trabalho de base, a gente elege delegados sindicais dentro dessas organizações, dentro dessas empresas, e esses trabalhadores, ele faz um feedback do momento real do trabalhador na base, da dificuldade dele, e manda isso para o sindicato, e o sindicato consegue uma ação mais imediata dos problemas. Porque o que faz isso? Isso faz com que a mobilização ela fica mais fluente, porque a gente tem dificuldade de mobilizar. A gente vive num país onde, quer queira que não, apesar dos baixos salários e apesar de toda a propaganda que o brasileiro é preguiçoso, nós que vivemos dia a dia com trabalhadores, nós temos uma outra visão. O brasileiro, e principalmente nós do setor de saúde, nós temos uma vocação para o trabalho. A gente percebe que muitos trabalhadores, eles enfrentam situações adversas para prestar o seu serviço à população. Então, isso dificulta que a gente organize uma greve, porque os profissionais da saúde são altamente responsáveis. E eles sabem que ao fazer uma greve, eles vão chocar diretamente com a população. É você que vai estar lá com seu filho e não vai poder ser atendido. Então, a nossa mobilização, ela não tem só um caráter econômico e um mecanismo de autodefesa dos trabalhadores. Ela passa pelo meu pessoal, porque eu troco de lugar a todo momento, não com o patrão, mas com o paciente, com o usuário que está ali. Então, a gente se choca nisso e isso é um dos complicadores para a nossa mobilização fluir. Roberto, mas só para entender um pouco melhor, como é que é essa questão? São 10 anos que vocês estão arrastando aí por essa campanha salarial. Cada ano tem um dissídio, cada ano tem uma decisão da justiça. Como é que funciona isso melhor? Deixa eu entender. A data base dos trabalhadores da saúde é 1º de abril. Até a data já é uma piada, né? É o 1º de abril, é o dia da nossa data base. E o que acontece? Nessa data, em tese, os patrões deveriam sentar com o sindicato e nessa data fazer a aplicação, acolher as reivindicações dos trabalhadores e dar e aí ter uma negociação e nessa data a gente oficializar uma convenção coletiva de trabalho. Okay. A convenção coletiva de trabalho ela é um documento firmado entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos empregados.
O acordo coletivo de trabalho ele é um documento firmado entre o sindicato e empresa por empresa. São diferentes, né? São diferentes. A convenção abrange mais um número maior de empresas. Ela é de obrigatoriedade de cumprimento para todos os estabelecimentos de serviço de saúde. Entendi. O acordo coletivo ele é de um único hospital. Esse hospital é que se obriga a cumprir o que está nesse acordo. Então nós não temos essa convenção coletiva de trabalho há 10 anos. Nas databases, os patrões negligenciam qualquer tipo de negociação, não comparecem, não apresentam proposta e não negociam, não fazem nada. Então, a solução é buscar justiça. A solução é buscar justiça e aí a gente esbarra naqueles empecilhos que eu já falei no início a questão do que mudou a legislação e agora tem que ter a conivência da própria empresa para que o sindicato entre na justiça contra a empresa. Isso. É quase um jogo de gato e rato, né? Só que você precisa do cara para ele entrar na justiça contra ele mesmo. Então é uma coisa difícil de acontecer. Não é fácil assim. E o que acontece? Como nós estávamos falando do acordo coletivo. Nós fizemos acordo coletivo com a maioria dos hospitais de Belo Horizonte. Agora, tem uns hospitais que não aplicaram reajustes salariais. E são hospitais de nome, né? Nós pegamos, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte, o São Francisco, o São Bento, o SOS. São hospitais que não aplicaram e sob a alegação de que estava em um momento de dificuldade financeira. Com a Santa Casa, a gente amargou, além da não aplicação dos reajustes salariais, a gente, paralelo a isso, a gente amargou aí com salários atrasados. O hospital chegou a atrasar vários salários durante o mês. Houve um momento na Santa Casa, de 2001 a 2004, por exemplo, que a gente fazia uma greve, 6 greves durante um ano. E era um cenário de enfrentamento com agressão física. O hospital contratava vários seguranças para impedir a nossa mobilização, a nossa ação. E essa situação se arrastou aí de 2001 a 2008, com atraso de salário. Durante esse período, passaram-se 2 ou 3 administrações pela Santa Casa que não conseguiu resolver o problema. E os trabalhadores se mantiveram firmes na luta e a gente conseguiu derrubar essas administrações anteriores. E em 2008, nós conseguimos uma grande vitória na Santa Casa. Uma grande vitória, porém parcial. A gente derrubou a administração passada e todos os resquícios das administrações anteriores e entrou uma nova administração, que também nós respondemos a ela com greve. Mas essa nova administração, ela se viu obrigada a apresentar uma proposta de negociação para resolver uma solução. Porque o estado que estava é que a Santa Casa iria fechar as portas. E é uma instituição que goza de um apelo social muito grande, porque em qualquer tribunal, em qualquer lugar que você for, você vai ouvir falar que sobre a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O meu tio esteve internado lá, a minha mãe. Então, esse cenário, ele é um cenário que dá um conforto social para a Santa Casa muito grande. E aí os trabalhadores que estavam com salários atrasados, muitas vezes a greve dele, a população não entendia, porque era um instituto. Como uma coisa ruim. Uma coisa ruim. E de fato, se nós pensarmos do ponto de vista social, uma greve é prejudicial à população. Agora, essa nova administração, ela buscou uma nova forma de administrar a Santa Casa. O que aconteceu? Teve alguns momentos em que o sindicato foi resistente às ações dela, mas que no desdobramento, elas acabaram sendo vitoriosas para os trabalhadores. Por exemplo, eles conseguiram uma vara especial no Tribunal de Execuções. E essa vara possibilitou à Santa Casa que mensalmente designasse um capital para quitar pendências com os trabalhadores que haviam várias ações na Justiça. Por outro lado, anteriormente, o que acontecia? Como a Santa Casa não tinha esse tribunal especial, todo mundo que entrava na Justiça contra a Santa Casa bloqueava as contas da Santa Casa. E isso tornava um cenário administrativo muito sem rumo, porque a Santa Casa tinha um